Stress, depressão, ansiedade e irritabilidade são estes os principais sintomas de um burnout parental. Segundo o Jornal Público, uma investigadora da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto defende a necessidade de se detectar precocemente os sinais que possam provocar o burnout parental e de se reconhecer os desafios inerentes à parentalidade. O burnout é um estado extremo. A investigação sobre o stress parental é relativamente recente, tendo começado há cerca de uma década. O burnout parental é, no entanto, uma condição diferente do stress e da depressão, uma vez que resulta do desequilíbrio crónico de um estado permanente de exaustão de pais e mães associado ao cuidado dos filhos. No entanto, quase todos os pais têm momentos ou fases em que se sentem estressados, impacientes ou cansados, o que é natural, o que faz com que este stress parental torne-se prejudicial quando afeta a funcionalidade e é acompanhado de sofrimento, sobrepondo-se por completo à satisfação que procuramos ter na parentalidade. É quando este desequilíbrio com menos stress e pouca satisfação se torna um estado quase permanente que acontece o burnout parental. Porém, este estado permanente de exaustão não é considerado uma doença, mas sim um conjunto de sintomas associados à exposição ao stress crónico que pode aumentar o risco de desenvolver problemas psicológicos ou psiquiátricos mais graves, nomeadamente ansiedade e depressão. De acordo com o Observador, alguns estudos têm vindo a mostrar que há alguns contextos que fazem em que se esteja mais em risco de atingir este estado de exaustão, nomeadamente ter vários filhos pequenos e ainda muito dependentes, a inexistência de uma rede de apoio e ajuda, conflitos familiares, o historial familiar dos próprios progenitores, a experiência enquanto filhos e a dificuldade de conciliar entre o trabalho e a família, entre outros. Entretanto, para evitar que se chegue ao estado máximo de exaustão, a psicóloga Joana Madureira refere 3 estratégias que podem ser usadas pelos pais quando sentem dificuldades na gestão dos cuidados com os filhos e os primeiros sinais. A especialista recomenda, por isso, que seja feita uma lista de prioridades, identificando as tarefas imprescindíveis e as que podem ser delegadas ou adiadas. Outra é fazer um esforço para encontrar tempo para estar sozinho, sossegado e em silêncio, de forma a conseguir refletir sobre necessidades, processando emoções e organizar o pensamento. Por fim, consultar um profissional de saúde mental que possa ajudar com estratégias mais direcionadas para cada caso. Olá a todos, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um debate público. Estamos juntos através da Unifé TV, o canal da família, em direto para todo Portugal e para o mundo através da aplicação da Unifé TV. Você que agora acompanha a nossa programação, vamos estar falando a respeito do burnout parental. Você sabe que nos dias atuais nós temos visto muitas pessoas com problemas emocionais, né? A sobrecarga do estresse, a sobrecarga do trabalho, as pessoas com dificuldade de identidade, se posicionar frente aos problemas, pessoas depressivas, pessoas com ataques de pânico, ansiedade, nervosas, pessoas que se tornaram agressivas, pessoas que já não conseguem mais controlar as suas emoções. Nós vamos falar um pouco desse assunto e saber com detalhes o porquê que isso tem sido uma crescente na vida de centenas e milhares de portugueses, de pessoas em torno do mundo. Cerca de 47% de pessoas, por exemplo, da área da saúde, sofrem algum tipo de estresse, né? E todos conhecem essa expressão síndrome de burnout. Agora, hoje nós vamos falar sobre o burnout parental. Vamos saber qual é a diferença. Aqui nos nossos estúdios nós temos como convidada a Inês Oliveira, é isso mesmo, né? Inês Oliveira, que é psicóloga clínica,
Seja muito bem-vinda, boa noite. Boa noite, Tudo obrigada. bem consigo? Bem, obrigada. Prazer em revê-la, novamente tê-la aqui no programa. Já no início do programa, fala para quem está em casa, e todos inclusive podem participar, você pode daqui a alguns instantes perguntar, esclarecer dúvidas, nós temos à sua inteira disposição os nossos telefones 210-346-091, como também o 218-368-008, aberto para todas as pessoas que querem fazer suas perguntas. Nós temos aqui a psicóloga que vai nos falar dessa diferença, vai pontuar aqui algumas situações que têm ocorrido, que têm acontecido com muitas pessoas, e você então poderá também perguntar. Agora, Inês, fala para nós aí, fala para quem está em casa, qual a diferença, né? Porque todos já, de repente, ouviram falar da síndrome de burnout. Agora, burnout parental. Explica um pouquinho sobre isso. Ok. Bem, a diferença essencial é que aqui estamos a falar de um contexto específico que é a parentalidade, portanto aplica-se aos pais, seja mãe ou pai, é indiferente, não é? Ao progenitor. Essencialmente, o burnout parental caracteriza-se por uma exaustão não só física, mas emocional, relativamente a estas funções associadas à parentalidade. E depois também, por consequência, aqui um distanciamento emocional, muitas vezes na relação com os filhos, e associado a isso também aqui uma sensação de fracasso, muitas vezes junta com culpa e até alguma vergonha por sentirem que não estão a conseguir ser o melhor pai ou a melhor mãe como gostariam que fossem, e até alguma vergonha em partilhar aquilo que estão a sentir e as suas dificuldades associadas a esta culpa, não se sentirem que não estão a fazer o melhor. Portanto, estas, digamos, são assim as três principais características do burnout parental. Esse sentimento, então, de incapacidade, né, de impotência em relação a muitos problemas, eu não diria nem problemas, mas muitos desafios, né? Os pais têm muitos desafios com seus filhos, né? Nós vivemos aí na era da tecnologia, onde os filhos estão sempre agarrados aos telemóveis, muitos, né? Já não conseguem dar tanta atenção aos estudos, né? Ao relacionamento social. Muitos jovens, muitos adolescentes já não têm, né, uma vida social assim ativa, estão isolados, estão mais reservados ali às telas dos telemóveis, e isso para os pais é um desafio, né? Porque na maioria das vezes os filhos não se comunicam, não expressam o que estão a sentir, não há uma comunicação, não há uma compreensão, né, de filho para os pais ou de pais para os filhos, e isso tem gerado um estresse muito grande, então. Certo, sim. Quando nós falamos aqui de burnout parental, ele, grande parte das vezes, não quer dizer que é sempre, mas grande parte das vezes acontece quando os pais têm crianças mais pequenas, porque também dependem mais dos pais, não é? Então há uma exigência daquilo que são as tarefas, exato, não é? De pai e de mãe, e essa exigência acaba por ser maior, e à medida que as crianças vão crescendo, vão ganhando alguma autonomia, e por consequência, não quer dizer que o trabalho dos pais fique mais fácil, mas há algumas, ou seja, não há tanta dependência, portanto acaba por facilitar um pouco. Mas também vem muito esta ideia do perfeccionismo, não é? De queremos ser os pais perfeitos, os melhores pais possíveis. Isso é muito exigente, porque o que é a perfeição, não é? É muito exigente para os pais conseguirem fazer aquilo que eles idealizam como o perfeito, e depois esta frustração associada, não é, àquilo que idealizaram, à expectativa para o papel deles enquanto pais, e depois aquilo que efetivamente conseguem fazer, porque é muito exigente, porque nós não controlamos todos os fatores, porque os pais têm o seu trabalho, têm que chegar a casa e fazer toda a gestão familiar, atividades extracurriculares dos filhos, todos esses desafios, não é? Nós também colocamos muitas vezes esse peso, não é, do perfeccionismo em muitas coisas e em querer fazer muitas coisas muito bem feitas, e muitas vezes isso também é um fator de risco para o burnout parental. Essa autoexigência, então, também tem sido um dos fatores, né, nessa crescente diminuição, né, da saúde emocional, porque o estresse, todos nós sabemos que está ligado diretamente, né, à saúde emocional, né? A pessoa estressada, a pessoa se torna nervosa, a pessoa se torna agressiva, ou, em outros casos, isolada, triste, né?
começa a chorar muito, começa a sentir uma tristeza profunda por esse sentimento de incapacidade ou essa exigência, né, anormal, porque nenhum de nós é perfeito e não existe perfeição, né? Exato. Nós vamos falar muito sobre isso, Inês, no programa de hoje, mas agora eu quero cumprimentar também o nosso convidado de hoje, o doutor Eduardo Carqueja, psicólogo, clínico e diretor do Serviço de Psicologia do Hospital de São João, no Porto. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite e cumprimento os colegas de painel aqui e agradeço uma vez mais o convite que me foi feito. Fale-nos um pouco sobre o burnout e como é estar na pele, como é as pessoas sentirem, né, na pele essa carga emocional, esse estresse, né, essa alteração de humor. Fale-nos um pouco a respeito, pela experiência que o senhor tem nessa área da psicologia, deve ter atendido já muitas pessoas, muitos pacientes que realmente foram diagnosticados assim. Fale-nos um pouco a respeito disso, doutor. Uhum. Sim, de facto, nas mais diversas áreas, seja na saúde, seja na educação, seja naquilo que é todo aquilo que tem a ver com profissionais de ajuda, de contacto com outras pessoas, naquilo que são as exigências no dia a dia. E de facto é muito curioso utilizarmos o termo até dos nossos vizinhos aqui espanhóis que falam o burnout como o síndrome del queimado. Eles dão uma metáfora muito curiosa e interessante, tem a ver com uma estrutura, um edifício que em alguma altura fica todo queimado e o que fica são os alicerces. Muitas das vezes é isto que acontece com estas pessoas, que ficam completamente secas de toda a envolvência da estrutura porque apenas sentem que são uma estrutura e não tem mais do que isto. Há aqui, de facto, alguns fatores que temos de ter em conta quando falamos do burnout. Hoje em dia o DSM-5 o revisto já aborda esta dimensão daquilo que é uma síndrome e há bocadinho falava no facto da doença da depressão, a doença ou a psicopatologia também, da ansiedade. De facto, eles são um dos elementos que aparecem nesta síndrome, nesta complexidade de uma estrutura que vai além da sintomatologia psicopatológica. Há aqui um desenvolvimento, muitas das vezes, de pessoas muito empenhadas, muito envolvidas, muito motivadas, e que o reconhecimento daquilo que fazem muitas das vezes não é exatamente aquilo que seria o necessário. Então há aqui um desgaste grande e é muito interessante nós também percebermos que muitas das vezes nas mais diversas profissões não são os que começam essa profissão que entram em burnout, são os que são mais antigos. Porquê? Porque vão assumindo algumas estruturas que esperam ter aqui reconhecimento e que depois, efetivamente, com o desgaste da profissão, naquilo que são as exigências mais diversas, possam vir a provocar este dano. Há aqui expectativas que são lícitas, motivações que são boas, mas que depois não têm uma transcrição no dia-a-dia, naquilo que é a prática, seja ela num contexto empresarial, num contexto de saúde, seja num contexto escolar, nos mais diversos contextos. Ou seja, desde o momento que possa haver aqui uma exigência superior àquilo que são os recursos que eu percepciono como tenho para responder a essa exigência, isto é cumulativo e de facto pode levar exatamente a esta síndrome, a síndrome burnout, e estamos aqui a falar a nível profissional. Falamos hoje, sobretudo, ainda bem, nesta dimensão parental, porque a dimensão parental tem aqui também algumas especificidades que seguramente serão também importantes nós abordarmos e que nasce
desde logo naquilo que é hoje olhar para uma gravidez. O olhar para a gravidez hoje também tem aqui um fenómeno que muitas das vezes pode levar a que o burnout parental possa surgir, mas isso se calhar ficaria mais para a frente. Sim. Mas de facto o burnout hoje em dia é algo que, e eu deixo aqui uma reflexão também, porque o que eu vejo no dia a dia é que infelizmente ainda o burnout é visto só na psicopatologia, ou seja, naquilo que é um quadro de depressão. E então medica-se alguém que está efetivamente deprimido, mas que decorre de todo esta síndrome de burnout. E se nós medicarmos para um quadro depressivo e se não englobarmos daqui outras estratégias, de facto não vamos resolver. Não vamos resolver aquilo que é, desde logo, esta complexidade de um síndrome de burnout. Doutor Eduardo, daqui a pouquinho eu volto com mais perguntas. Nós vamos também conversar com o doutor João Dias, que está já conectado conosco. Enquanto a produção já prepara imagens, você também pode dar uma passadinha lá nas nossas redes sociais, nos nossos stories da Unifé TV. Nós deixamos algumas questões para você que está em casa, você amigo internauta, a respeito do tema de hoje. Coloca já a primeira questão, por favor. Já ouviu falar de burnout parental? Sim, sei o que é. Sim, mas pouco. Ou não, nunca tinha ouvido falar. Deixe aí a sua opinião, porque ao término do programa nós vamos realizar uma sondagem aqui. Temos uma segunda questão. Acha que é difícil educar, criar um filho nos dias de hoje? Sim, a pressão aumentou. Sim, as gerações são outras. Não, as dificuldades sempre existiram. Não sei, depende da situação. Você pode deixar um posicionamento nessa questão. Temos uma terceira questão. Já sentiu ou sente os sintomas do burnout parental? Sim, todos os dias, por vezes. Ignoro, combato os sinais ou não? E uma quarta e última questão. Que estratégias poderiam ajudar a superar o burnout parental? Procurar ajuda profissional, ter apoio da família e amigos, tirar um tempo para si ou outras formas? Corre lá rapidinho, nos stories da Unifé TV, as questões estão disponíveis para você deixar a sua opinião. Me dê imagens do Dr. João, por favor, Dr. João Dias, que é diretor médico do Hospital Ana Costa Mil. Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, muito obrigado pelo convite, é um prazer e uma honra estar aqui com tanta gente que entende muito do assunto, para mim é mais um aprendizado nisso. Muito obrigado e muito boa noite. Nós é que agradecemos, doutor, pela sua disponibilidade. Agora, o senhor já com muitos anos, né, nesta área, já deve ter atendido muitas pessoas que chegam no consultório dizendo não aguento mais, cheguei no limite. Como é que é recepcionar essas pessoas, atender essas pessoas? Fala um pouquinho aí sobre o assunto. Eu vou te falar por experiência própria. Eu tive burnout, quer dizer, a gente não tem, a gente continua tendo, né? Sim. E eu estava ouvindo os doutores falando, uma das coisas que mais me impressionou, porque o mais difícil é você entender que você tem essa patologia, aceitar a patologia. O que me fez entender que eu estava doente foi quase um parental, porque o meu filho estava me incomodando. Então, isso é uma coisa muito... A pessoa fica muito debilitada emocionalmente, é uma fragilidade muito grande. Inclusive, as pessoas que chegam para nós, a debilidade emocional, a fraqueza emocional, ela passa, inclusive, para uma coisa sistêmica, né? O corpo dela todo chora por isso, né? Então, não é só a parte emocional. Então, eu trato até hoje, né? Muita ajuda de psicólogos, psiquiatras. Eu acho que é extremamente importante a gente falar sobre isso. Parabéns à iniciativa desse assunto, é fundamental, e a doença do século, praticamente, né? Assim, todo mundo hoje, de uma certa forma, uns aceitam, outros não. Então, acho que a minha... O senhor falava que, em relação ao filho, né? Como é que o seu filho, por exemplo, reagia? Quais eram as atitudes dele, por exemplo, que lhe feria mais ou que lhe incomodava mais?
eu brinco com ele, assim, a presença dele, Só a presença. Ele respirava me incomodava. E são coisas que normalmente hoje, isso nunca me incomodou. Meu filho é a coisa mais importante da minha vida, depois da minha esposa, né? Jesus, óbvio. Sim. Mas o meu filho me incomodava só de me olhar, né? Olha só. E isso acabou, foi um alerta, um sinal de alerta, assim, eu tenho alguma coisa de errado. O senhor entendeu, através disso, o senhor entendeu que estava doente. O senhor acabou então entendendo, não, eu preciso de ajuda porque o que está a se passar não é normal. O senhor que cuidava das pessoas, agora entendia que também precisava ser cuidado. Sim, porque o trabalho, você acaba entrando numa seara, numa roda, num círculo, que você acaba, esse estagiário, isso que é normal, não é nada, e você passa desapercebido. A imensa maioria das pessoas tem burnout, passam desapercebidos, sim, colocam tudo como uma normalidade. Quando o seu próprio filho te incomoda, opa, alguma coisa está errada. Então vai muito de encontro que a doutora falou, foi perfeita a fala dela. Isso é uma coisa que é muito difícil a gente aceitar, que o filho da gente nos incomoda. Foi isso que foi o meu sinal de alerta. Doutor, daqui a pouquinho nós voltamos então com mais perguntas e vamos agora às ruas, né, saber o que as pessoas falam a respeito desse assunto, se elas estão interagindo, se estão sabendo do que se passa com muitas pessoas, se elas estão por dentro, né, dessa patologia, porque de repente muitas pessoas sofrem com essa patologia, mas entendem por outro nome ou não aceitam. Nós vamos saber o que as pessoas nas ruas de Lisboa falam sobre esse assunto e já já retornamos. A senhora já ouviu falar sobre burnout parental? Não, por acaso não. Não, primeira vez. Você falando comigo agora. Você já ouviu falar sobre burnout parental? Não. Não. O que a senhora imagina que seja? Burnout parental. Burnout é o esgotamento da família, né? O pai ou a mãe, sei lá. A senhora imagina que está mais difícil a criação dos filhos nos dias atuais se comparado antigamente? Sim, acho que sim. Na educação, da criação, de tudo. É de tudo, geral. Porque eu criei 3 praticamente sozinha e hoje em dia vejo com mais dificuldade pessoas com menos filhos, com mais dificuldade do que eu tive naquela altura, e tínhamos mais saíamos do emprego, arranjávamos logo outro, e hoje em dia não é tão bem assim, né? Hoje em dia é mais difícil. Eu penso que sim, apesar que eu não tenho filhos ainda, mas acredito que sim. E por que o senhor acredita que está mais difícil do que era antes? A inflação. Eu penso que é por conta da inflação, que é desproporcional. As coisas aumentam muito e os salários não são compatíveis. Não sei, é as drogas, as más companhias, a internet, muita coisa que antigamente nós não tínhamos. A sociedade está tão complicada que não faço ideia o que é que se pode fazer, não sei. Se calhar mais tempo com os filhos em casa quando nascem e depois tentar organizar a vida, poder estar pelo menos um dos pais com os filhos. É complicado. Eu criei minha filha também praticamente sozinho, com a minha mãe. Teve um distanciamento da mãe e é complicado, porque às vezes você sente falta de alguém para ajudar ali na criação ou algo do tipo e sozinho fica mais difícil. Então acaba que o peso da criação cai sobre uma pessoa só e isso pode desencadear esse estresse? Sim, porque muitas das vezes eu, no caso, era minha filha, mas a mãe, a avó pegou para criar também, e fica um peso de alguém que já criou os filhos e tem que criar os netos, como aconteceu com minha mãe e comigo, criar minha filha sozinha, porque ela já viveu cá comigo em Portugal e eu praticamente criava ela sozinha, então é muito complicado ainda na fase de adolescente, que é complicado. E que medidas você acha que poderiam ser tomadas ou ações que poderiam ser feitas para diminuir essa pressão e tornar essa criação um pouco mais leve e deixar que a pessoa não tenha o burnout? Eu como pai, eu digo que eu sempre dei liberdade para minha filha poder fazer as coisas que ela queria. Mas assim, com limite, óbvio, sempre com limite. Mas é o que eu digo, hoje os adolescentes são bem complicados, mesmo a gente deixando eles fazerem aquilo que eles podem, porque eu acho que é aquilo, né? O proibido às vezes parece que é mais atraente para eles. Como eu disse, na cidade, muito difícil. A senhora em algum momento sentiu um esgotamento, uma pressão muito grande da sociedade sobre a senhora que interferia um pouco na criação dos seus filhos? É claro.
A pessoa tem que sair para ir com eles aos médicos, tem que os acompanhar na escola. É complicado, as pessoas nem sempre aceitam, não é? Os patrões, vá lá, nem sempre aceitam que a pessoa esteja a faltar com os filhos doentes em casa ou ter que ir às escolas. É isso que eu disse. Só que hoje é diferente. Antigamente os pais trabalhavam também muitas horas, mas nós brincávamos na rua uns com os outros, tomávamos conta uns dos outros. As mães que não trabalhavam davam um olhinho pelos filhos das vizinhas e assim era assim mais... Era um pouco mais fácil do que hoje em dia. Era mais necessidades, talvez não tivéssemos tanta coisa, não é? Nós não sabíamos o que era um brinquedo. Mas pronto, como não tínhamos, não sabíamos o que era. Você que está em casa se identifica com o tema de hoje, você pode ligar 210-346-091. Você tem a oportunidade de falar diretamente aqui com um dos doutores ou a psicóloga que está conosco aqui, a Inês Oliveira, que também, né, nos fala sobre esse assunto. Agora, você acredita que esse crescimento dessa patologia se refere às dificuldades que os pais estão a encontrar também em outras áreas? Por exemplo, há pais que têm que trabalhar mais horas, né, por causa das suas despesas. Há pais que, por exemplo, não conseguem ter nenhum tempo com o filho, tem que ficar com uma ama ou com um familiar. Por que tem crescido essa patologia no seu ponto de vista? Bem, há alguns fatores para que isto possa estar a acontecer. Ainda relativamente recente, 2018, 2019, houve um estudo que envolveu alguns países, cerca de 42 países, que reforçava a ideia de que nos países considerados mais ricos e mais individualistas havia uma maior taxa de burnout parental. Porque existia uma coisa que há pouco as pessoas falavam na rua de não há a tia, a prima, a vizinha que toma conta. As pessoas sentem-se mais sozinhas neste processo de educação dos seus filhos. Sentem-se com menos apoio, porque acaba por ser mais só o casal ou a rede de suporte é mais reduzida. E muitas vezes é isto que também contribui, não é? Não haver alguém com quem deixar e poder ter o seu momento de autocuidado, ter uma rotina de saúde e de bem-estar. Isso sempre foi assim ou isso nos últimos tempos, tem se agravado? Antigamente, eu vi aqui uma entrevistada que falou, né, que cuidavam-se umas das outras. Você acha que com essa mudança de época também se mudou essa cultura? Sim, sem dúvida, não é? nós podemos pensar um bocadinho até pelo nosso próprio exemplo, não é? Portanto, ou seja, quanto maior é a cidade, não é? Quanto mais pessoas vivem num prédio, à partida menos pessoas nós conhecemos, porque acaba por haver menos ligação, menos pessoas relacionam-se muito menos do que em espaços ou em localidades às vezes mais pequenas. E moram tão pertinho, né? Certo. Por exemplo, no meu prédio só conheço a pessoa da frente. Exato. Da porta da frente. Os outros moradores... E num lugar menor, onde as pessoas têm acesso à rua, moram ali, tem contato com o vizinho, é diferente. Acaba por ser diferente porque as pessoas acabam por ter mais interações, porque também há uma cultura um bocadinho diferente nesse sentido, não é? Para a saúde emocional é melhor. Sem dúvida, não é? Portanto, nós temos uma rede de suporte, sentir que temos, lá está, às vezes pode ser uma ama quando não há família, não é? Mas que temos alguém que possa cuidar do nosso filho quando nós estamos extremamente cansados, como dizia há pouco o Dr. João, não é? Que já nem sequer conseguimos ouvi-lo respirar, não é? Tal é o nível de exaustão que a pessoa sente, não é? E quão difícil é muitas vezes, não é? Ter que estar com uma criança quando estamos neste estado limite, não é? E torna isto muito, muito desafiante para os pais terem que lidar com as suas emoções e ainda assim terem que continuar a assumir esta responsabilidade e este cuidado e de segurança também relativamente ao filho, não é? E lá está, e muitas vezes é a vergonha que sentem relativamente a isto que os impede de pedir ajuda ou até de comunicar com o próprio membro do casal. Às vezes nem com a pessoa que está ao nosso lado nós comunicamos isso. E é muito importante nós comunicarmos aquilo que estamos a sentir.
será que as pessoas pensam, não vou demonstrar fraqueza, não vou assumir essa negatividade, esse pessimismo, não vou assumir que estou impotente diante dessa situação? Será que passa isso pela mente das pessoas? Para não pedir ajuda, né? Sim, sem dúvida, não é? Porque é a ideia de que se eu vou partilhar com alguém isto que está a acontecer, não é? Esta pessoa vai me julgar porque eu estou a ser uma má mãe ou um mau pai. É esta a visão que a pessoa tem de si própria e se limita neste sentido de partilhar, às vezes, lá está, até com o próprio a pessoa do casal, o que é que está a sentir, porque tem vergonha daquilo que está a sentir e do seu próprio comportamento. E muitas vezes isto limita, porque é mostrar a nossa vulnerabilidade, aquilo que estamos... Nem todos têm a coragem, né, que o doutor João teve, daqui a pouco ele vai falar mais sobre isso. Agora, é frequente, nós acompanhamos aí, algumas pessoas, ou a maioria das pessoas, não sabem a fundo do que se trata, né? E é uma patologia que não está só entre as mulheres, também entre os homens. Certo. Eu não sei se você tem recordação de um paciente que você tenha atendido nessas condições, um homem. Assim, o burnout parental não distingue género, não é? Portanto, seja o pai ou a mãe, aplica-se a ambos, pode acontecer aos dois, não é? Até nós ouvimos na reportagem um senhor que ele sozinho cuidou da sua filha, não é? Depois teve o apoio da avó, portanto, não tem a ver com género, não é? E sem dúvida que é muito desafiante, independentemente, não é, de ser pai ou mãe, porque os desafios estão lá, não é? E a responsabilidade está lá quando se trata de cuidar, de proteger, enfim. Você que está em casa e se identifica, quer ligar, de repente você sofre com essa patologia, diante dos sintomas que estão sendo mencionados aqui, você se identifica e você reconhece que está a sofrer com burnout parental ou síndrome de burnout, porque essa diferença, né? Por exemplo, nós estamos a falar aqui de burnout parental que está associado à criação dos filhos, né? À gestão ali da família, mas há tantas outras síndromes que têm afetado a saúde emocional de muitas pessoas. Se você quer ligar, quer conversar, nós temos aqui especialistas na área que vão poder lhe ajudar, tá certo? Já me dê imagens, por favor, do doutor José, mais uma vez, João Dias. Tem uma pergunta para ele. Tem aí imagens do doutor João, por gentileza? Enquanto isso, você pode ir lá nos nossos stories, deixar lá o seu comentário, as questões estão à sua inteira disposição. Agora, doutor, eu gostava que o senhor falasse a respeito, quando é que os pais, por exemplo, no seu caso, o senhor, né, diante daquela reação de não suportar nem mesmo a respiração do filho, o senhor decidiu pedir ajuda. Mas há outros sintomas, né? Há outros sintomas. No seu caso, era a respiração do filho que lhe incomodava. Talvez outras coisas, mas o senhor citou a respiração. Mas existem outros sintomas, outras inquietações. Quando é que, por exemplo, os pais devem pedir ajuda, recorrer e reconhecer que realmente estão a sofrer dessa patologia? O menor sinal de cansaço, né? Onde o seu filho te torna cansaço, é um cansaço físico e mental. E você começa do nada a desencadear um choro absurdo por nada, né? Então, esse cansaço físico, ele é muito característico, né? Porque ele advém do cansaço emocional, né? É onde você tem essa irritabilidade, né? E normalmente o cansaço, por incrível, são coisas meio dicotômicas, mas o cansaço vem com a irritabilidade, né? E vice-versa. Então, o menor sinal disso, sem motivo nenhum, isso não se trata de a criança fazer uma malcriação e você ficar bravo. Não, é simplesmente do nada. Ela vai conversar com você, isso te desencadeia uma raiva, você vai tratá-la mal, você vai dar uma resposta de atravessado, e isso é o primeiro sinal que você já tem que ficar alerta, é um sinal de alerta muito importante. É uma resposta mais ríspida que você normalmente não teria. Então, esse é um sinal que a gente tem que ficar muito, muito atento, de uma rispidez imotivada, né? E o cansaço e a irritabilidade, eu acho que são sinais de alerta extremamente importantes
para a gente ter essa noção que a gente não está bem de saúde mental. Há coisas que são normais, né, doutor? Por exemplo, uma correção que o pai faz ao filho, né, um cansaço físico depois de um dia exaustivo de trabalho. Há coisas que são normais, né? Por exemplo, um dia não correu assim tão bem, né? Houve algumas falhas, alguns erros no trabalho, alguns prejuízos. Então, realmente há um estresse normal, há uma reação mais alterada, mas nada que foge ao normal. Agora, quando, como o senhor falava, coisas inofensivas, como a presença do filho, como, por exemplo, uma palavra, um pedido, já se torna algo irritante, né? Os pais já se veem cansados, com uma exaustão que foge ao controle, então aí já caracteriza um problema, né? Sim, é tudo muito exacerbado, muito exacerbado. Ganha uma dimensão muito grande para uma coisa que é insignificante. Exatamente. Exatamente. Então essa é a diferença, né? É bom as pessoas saberem, as pessoas que estão em casa saberem, para não associarem, né, a patologia àquilo que é normal, mas também não acharem normal aquilo que é uma patologia. Como o senhor falava, né? Agora, doutor, Sim, pode concluir, por favor. Como a doutora falou, isso é muito comum. A gente tem vergonha de falar, né, que você não está passando bem. Você tem vergonha de externar, inclusive com a minha própria esposa. Ela também acabou me dando um sinal de alerta. Ela acabou também conversando comigo. Sim. Mas a primeira reação nossa é refutar isso. Não, eu estou normal. Então, esses são sinais muito importantes que a doutora falou muito bem, né? A tendência da gente é negar, primeiro, e depois não querer falar com ninguém pela vergonha que você tem de ser mais importante da sua vida está te incomodando, né? Então, isso é bem complicado. Agora, como combater ou há alguma maneira de prevenir? Fala um pouquinho também a respeito disso, doutor. Acho que o principal combate que a gente tem é que vem muito... Eu fiz uma coisa assim, para mim, hoje em dia eu faço tratamento, né? Mas talvez a gente não tem que levar as coisas tão o nosso trabalho em si tão a ferro e a fogo, né? Eu sou diretor de um hospital e eu comecei a ter na pandemia um hospital lotado, né? Onde pessoas morriam. Isso foi em 2020. Então, a gente tem que também ter alguém para conversar, e sempre é fundamental procurar apoio psicológico. A gente precisa ter alguém para conversar, a gente precisa ter alguém para nos ouvir, porque isso já vai fazer com que a gente tenha uma real intenção que nós somos, que comece a conhecer, porque você não tem nenhuma profilaxia para não ter burnout. Você não tem uma prevenção para não ter burnout. Né? Não é assim mesmo, mas você tem que ter alguém que te ajude. Você tem que ter alguém com você conversar. Querendo ou não, o psicólogo na minha doença foi de fundamental importância. Fundamental importância. Faço terapia 3 vezes por semana. E eu não tenho a menor vergonha de falar isso, e acho que é fundamental, todos nós devemos fazer. Né? Mas a gente também tem que ter um autoconhecimento, e é muito importante a gente se conhecer para poder ver esses pequenos detalhes que começam a aparecer. Porque somos seres humanos, né, doutor? Sim. Essa é que é a verdade. Há muitas pessoas, devido à carga horária de trabalho, por exemplo, a função que exerce, totalmente estressante, exaustiva, muitas horas de trabalho. Há pesquisas aí na internet sobre profissionais da saúde, que é o seu caso, profissionais da educação, que trabalham exaustivamente horas e horas e horas e horas. Muitos profissionais da saúde e da educação trabalham doentes, né? Os pacientes muitas vezes não têm essa percepção, mas quem está do outro lado sabe, né? Sim, isso é muito comum, né? A gente sofre muito disso, né? De você estar doente, né? E você vai trabalhar porque você precisa fazer isso, porque a gente fez isso para ajudar as outras pessoas da área da saúde, assim como professor, e você acaba não tendo essa noção de que você está doente. Esse é o grande problema, né? Isso você leva para casa. Foi exatamente o que aconteceu no meu caso, né?
Então, o autoconhecimento e ter uma pessoa do teu lado, minha esposa foi fundamental no conhecimento e nessa ajuda, né? De saber que tem alguma coisa errada com você, né? Vai procurar ajuda. Né? Então, isso foi muito importante. Só tenho a agradecer, parabéns pela sua iniciativa, pela sua participação, parabéns pelo senhor publicamente, né, ter a coragem de falar, né, de que realmente precisou de ajuda, de que está a ser ajudado. Isso é muito importante para quem está do outro lado, também poder reconhecer e ser ajudado. O principal alvo aqui nesse programa é ajudar as pessoas, é trazer a consciência de que a saúde é muito importante, é fundamental, saúde emocional, saúde física. Quando se trata de saúde, tem que se cuidar. Eu agradeço a participação, espero vê-lo em breve falando desse ou de outros temas aqui no programa. Eu que agradeço, parabéns pelo programa, parabéns pela iniciativa, muito obrigado, foi uma honra estar com vocês. Obrigado. Nós é que agradecemos. Boa noite, bom descanso. Boa noite, obrigado. É muito importante, né, Inês? É um profissional da saúde, é alguém que cuida de pessoas, mas também que precisa ser cuidado, porque, como eu falava minutos atrás, somos seres humanos, né? Certo, somos seres humanos e os profissionais de saúde são um dos profissionais com maior índice de burnout. Exatamente por isso, por cuidar do outro, não é? Esquecerem-se do autocuidado. E não é muito diferente da situação dos pais, não é? Porque estão a cuidar do outro e deixam de lado o seu autocuidado, cuidarem de si, o tempo para si, porque de repente parece que isso é ser egoísta, isso não é importante. Primeiro estão as necessidades do meu filho e depois as minhas. E nós esquecemos que nós, para cuidar do outro, precisamos de estar bem. Né? Exato. Não conseguimos prestar apoio se nós não estivermos bem. E a sociedade precisa ter essa consciência, porque nós já tratamos aqui de alguns assuntos, né, na área da saúde, já atendemos aqui no debate público, já conversamos aqui com profissionais da área da educação completamente exaustos, doentes, né? Sem nenhuma perspectiva de futuro, de melhora, de resposta, não se sentem recompensados pelo esforço físico que fazem, muitos em salas de aula, doentes, com dores, exaustos, com problemas familiares. Só que a nossa sociedade tem um problema grave, que eles não conseguem ver isso, né? Pensam o seguinte, o médico está ali, o especialista está ali, tem que me dar resposta do que eu preciso, o professor está ali, então tem que cuidar do meu filho, tem que ensinar o meu filho, só que ninguém pensa na saúde daquele profissional. Eu acho que isso também tem desencadeado uma sociedade mais doente emocionalmente, mais dependente de medicações. Não sei se você tem, se você pode confirmar, mas ansiolíticos, remédios para ansiedade têm sido os mais vendidos ultimamente. Sim, há vários estudos e até várias notícias recentes sobre isso, né? Sobre Portugal ser um dos países com maior consumo de ansiolíticos e antidepressivos. Lá está, que muitas vezes são necessários, mas outras vezes... Devido ao ponto que a pessoa já chegou, né? Exato, mas muitas vezes também acaba por ser a resposta, não é? Para eu procurar um alívio imediato e poder continuar no mesmo registro, portanto, continuar a trabalhar muito, ou seja, muitas vezes também acaba por manter o problema a longo prazo, porque a pessoa não arranja outras estratégias, outras ferramentas para além da medicação para conseguir melhorar. E a questão é o burnout, seja ele qual for, em contexto for, tem que haver mudança no nosso contexto e na nossa rotina. De hábitos, de costumes, de autocontrole. Sim, exatamente. A medicação, ela vai amenizar, digamos assim, vai administrar o problema que a longo prazo vai crescer. Exatamente, porque... Há pioras, né? Certo, se eu tomo medicação, mas depois não faço nada para mudar a minha gestão diária, por exemplo, se continuo a ter várias atividades extracurriculares com o meu filho, se tenho um trabalho exaustivo, não é? Se estou sozinho, não tenho apoio, não tenho ninguém que me ajude a partilhar estas responsabilidades parentais ou o cuidado, o problema vai se manter. Eu vou aliviar os meus sintomas, se calhar vou estar com um pouco mais de energia, ou vou conseguir dormir um pouco melhor, mas o problema mantém-se. O problema está ali. Exatamente. E é uma coisa que você não pode ignorar. 210-346-091, você que precisa de ajuda. O debate público de hoje está dando a oportunidade para si,
Você que diz assim, eu preciso de ajuda, eu estou no meu limite, até pensamentos ruins têm passado pela minha cabeça. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre pessoas que pensam na morte, pessoas que pensam em suicídio. O índice de suicídio tem crescido. Portugal e no mundo, pessoas têm tirado a vida porque chegam ao limite. Nós vamos agora às ruas do Porto, em seguida voltamos para falar também com o doutor Eduardo Carqueja, que é psicólogo, clínico e diretor do Serviço de Psicologia do Hospital de São João, no Porto. O que é que acha que leva um pai a tamanho cansaço? Às vezes são necessidades financeiras, que as pessoas trabalham imenso, se calhar horas a mais, e depois chegam a uma altura que o organismo não deixa, já não conseguem, não é? Ficam doentes. Já passou por alguma situação parecida? Sim, já fui mãe, já passei, claro que sim, não digo que não, mas como eram outros tempos, nada que se compare com a atualidade. Mas quais eram os sintomas que sentia? Como é que se sentia nessa altura? Mais cansada, às vezes sem paciência, mais nervosa, pronto, a refletir um bocadinho no meu dia-a-dia, derivado a ter que fazer sempre muita coisa, como eram dois, acabava sempre ter que me dividir, embora o meu marido fosse um pai sempre muito presente e sempre podia, estava lá. Mas porquê é que acha que essa sobrecarga que sentia estava a acontecer naquele momento? Acho que é o facto de nós queremos ser muito perfeitos. Queremos ser pais, queremos chegar a tudo, ser boa mulher, ser boa dona de casa, ser boa mãe e principalmente não falhar naquilo que nos pedem, que é não faltar com as nossas coisas aos nossos filhos e pronto, e dar-lhes a escola obrigatória, segui-los, dar-lhes um acompanhamento, acho que passa um bocadinho por aí. Acho que hoje em dia as pessoas estão muito mais despertas a esse tipo de problemas do que na altura em que eu fui pai. Acha que algumas pessoas não estão preparadas para terem um filho? Eu acho que sim, acho que algumas pessoas não estão preparadas para ter um filho. Mas considera que famílias monoparentais, onde só existe ou um pai ou uma mãe, este cansaço pode ser mais excessivo e mais frequente? Eu acho que sim, eu acho que quando não estão juntos, acho que há um cansaço mais excessivo, ou da parte do pai ou da parte da mãe, conforme com um filho estiver. Mas porquê é que acha que isso acontece com mais facilidade? Porque não tem o apoio dos dois. Às vezes um pai faz falta na vida de um filho. Então considera que a família e os amigos são importantes para prevenir depressões? Sem dúvida alguma, as pessoas não se podem isolar, nem devem, e devem conviver, mas isso há mais que, por exemplo, eu conhecia e sei quem fazia isso, que fechava o miúdo no quarto, e o miúdo nem sabia o resto da casa, como era, como não era, e telemóvel na mãozinha, está o assunto resolvido, era a chupeta dele. Claro, não socializou o menino. Depois veio-se a descobrir que era um autista. Não sei se já veio com esse problema, se realmente foi o tratamento que a criança levou, não é? Conhece mais alguém que já tenha passado por uma situação parecida? Sim, conheço. Tenho pessoas na família com a mesma situação e neste momento também tenho que acaba por ter 4 filhos e acaba mesmo por ser um stress muito grande. Ao ponto de ficarem completamente, às vezes, não sabem como é que hão de fazer. Uma pessoa não pode pensar que tem um filho e vai continuar a ter a vida que tinha antes. Tem que se despender, a nossa maneira, a nossa vivência, a nossa vida altera completamente. E uma pessoa não pode pensar que vai ser fácil. Mas acha que muitas vezes a falta de apoio por parte de familiares, amigos, também pode estar associada? Claro, é isso que eu estava a dizer. Nós tivemos sorte porque a minha sogra estava disponível, estava em casa e ajudou-nos muito. E as coisas tornaram-se fáceis, por isso. Agora, claro que eu penso que é importante uma pessoa ter apoio, basta que tão simples quanto isso, uma pessoa poder sair à noite para ir tomar um jantar fora, ou tomar um café, ou ao fim da tarde, e não ter com aquela preocupação de que a criança atrás, claro que é importante. Me dê imagens do doutor Eduardo, por favor. Doutor, o senhor acredita, eu quero que o senhor fale aí do seu ponto de vista sobre um pouco do que as pessoas falaram, essa perfeição, né, que as pessoas buscam, essa competitividade que há no mercado de trabalho, na questão econômica, na estabilidade financeira, que, claro, ocasiona outros problemas porque vêm os filhos, né, os pais acabam por gerar filhos e esse anseio por ter uma vida melhor, uma vida estável, acaba por gerar um certo esgotamento, né? Uma exaustão extrema. Eu
queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, porque muitas pessoas, infelizmente, elas estão doentes, elas estão nesse descontrole emocional e não se deram conta ainda, né? Sim, e vocês foram falando no decorrer, os colegas foram falando no decorrer do programa de vários fatores que vão além daquilo que é a saúde ou a doença, aquilo que é, ou que são os fatores emocionais ou psicológicos, que tem muito a ver com os fatores sociais e culturais. Nós vivemos numa mudança objetivamente social e cultural nos mais diversos contextos. Não falamos aqui nas questões das migrações, por exemplo, naquilo que é, desde logo, estes novos olhares sobre os novos contextos sociais e culturais, mas falando daquilo que a cada um de nós nos toca, há aqui algo que também que temos que ter em conta. Há bocadinho o colega João Dias falava que o burnout não pode ser prevenido. Eu não estou totalmente de acordo. Acho que seja ele o burnout parental, seja ele o burnout profissional, devemos contribuir para que ele não surja. Muitas das vezes não conseguimos, e isto é uma realidade, e quando damos conta já fomos absorvidos por essa realidade, e entendo que às vezes parece que não possa ser prevenido, porque muitos dos fatores que o provocam são fatores externos a cada um de nós. Mas há fatores internos que nós não devemos descurar, e hoje eu vou ser aqui muito polémico no que vou dizer, espero ser bem entendido. Isto não tem a ver com preconceitos nem questões ideológicas, tem a ver que, por exemplo, hoje a maternidade é de facto algo importantíssimo, como sempre foi, mas é vivido uma gravidez como nunca foi. A gravidez hoje, a partir do primeiro, segundo mês, e desculpem-me mais uma vez o que vou dizer, sem ser aqui preconceituoso, mas sendo aqui realista, porque é isto que efetivamente acontece, é vivido como quase uma doença. A maior parte hoje das mulheres, a partir do terceiro mês, vivem a sua gravidez em casa, vivem a sua gravidez sem ir para o local de trabalho, sem ter aqui algumas das rotinas que naturalmente fazem parte do seu dia-a-dia. E depois temos aqui licenças que são licenças que, na minha perspectiva, são perfeitamente justas, adequadas, mas que retiram depois daquilo que é uma atividade que à frente vai acontecer, e que este tempo de paragem do contacto profissional cria aqui, muitas das vezes, uma ruptura grande, cria aqui desconfortos intensos, cria aqui algo que me leva também a eu querer dedicar mais tempo ao meu filho, mas ter aqui solicitações que já, por exemplo, há quase um ano, não me eram pedidas no local de trabalho. Porquê? Porque eu não estava a trabalhar. E com isto eu não estou a dizer que a maternidade não deva ter aqui estas dimensões de proteção de todo. Pelo contrário, acho que é importantíssimo que se mantenham estas, ou se reforcem estas condições de maternidade, de parentalidade. Isto para dizer o quê? Isto tem efeitos psicológicos naquilo que é, desde logo, as exigências de uma pessoa, por exemplo, de um contexto empregador perante um contexto de trabalhador. E aqui surge logo o primeiro conflito, que é a estabilidade entre aquilo que é a relação trabalho e vida pessoal. Nós vivemos ainda, de facto, num contexto muito pouco assumido, ou numa ou noutra dimensão. Nós queremos ser muito amigos daquilo que é a dimensão familiar, a dimensão da proteção da mulher e do conjunto de um contexto, objetivamente, que possa evitar estes burnouts parentais, mas ao mesmo tempo temos, de facto, as exigências de produtividade, seja ele no contexto privado, seja ele no contexto público. Portanto, há aqui um desfazamento, há aqui caminhos
que são perfeitamente, muitas das vezes, antagónicos entre aquilo que é o que existe e aquilo que é o que efetivamente é possível ser feito. E depois vemos que, por outro lado, há aqui estas exigências e nós temos que ter em conta que, efetivamente, esta dimensão das famílias, as famílias que os filhos brincavam na rua, as famílias que tinham os avós a tomar conta dos netos, isso não existe. Nós temos que, efetivamente, assumir isto como uma mudança de paradigma, uma mudança real, social e cultural daquilo que é o nosso dia-a-dia no contexto da sociedade. E nós continuamos a ter aqui poucas respostas para a infância, poucas respostas para estes pais que têm filhos pequenos, mas continuamos a ter poucas respostas para os mais velhos, que naturalmente hoje, até de uma forma mais precoce, vêm a ter demências. Ou seja, vivemos naquilo que era o idealizado de tempos atrás, para aquilo que é uma realidade de tempos presentes, mas que não temos, de facto, aqui respostas que efetivamente sejam reais. E no nosso contexto, eu não digo da saúde, digo efetivamente da doença, porque nós falamos da saúde para falar da doença, vejam crianças que necessitam, nomeadamente daquilo que são necessidades específicas para as suas dificuldades que possam ter da sua estrutura desenvolvimental. Aquilo que é a inclusão, e muito bem, no contexto educativo, não tem respostas, infelizmente ainda, à altura daquilo que são as necessidades que estas crianças possam ter. Uma criança com uma perturbação do espectro do autismo naturalmente necessita de todo um contexto protetor, de um contexto que efetivamente o coloque nos seus desafios, nas suas especificidades da relação com os outros, que efetivamente não existe. Podemos ter equipas multidisciplinares no contexto educativo, mas depois seguramente não temos, por exemplo, aliás, desde logo estas equipas multidisciplinares são insuficientes, mas depois temos uma escassez brutal de recursos, nomeadamente naquilo que sejam os assistentes operacionais. E depois temos, às vezes, assistentes operacionais que não têm o mínimo de preparação para poder lidar com estas crianças. E, reparem, estamos a falar aqui em contextos que deveriam ser protetores e que vão ter, de facto, desde logo, um impacto brutal naquilo que é a convivência familiar destes pais em relação àquilo que são expectativas que se criam e que não sejam depois respondidas. Portanto, há aqui fatores muito externos, efetivamente, àquilo que é, ou que são as dinâmicas familiares, e que não têm a ver só com doenças, não só com exigências, não só com aquilo que é o dia-a-dia, mas muitas das vezes naquilo que são as respostas que efetivamente não acontecem. E isto, hoje em dia, depois temos outra dimensão, que é uma dimensão em que temos que ter efetivamente pais exemplares, temos que ter pais perfeitos, temos que ter pais que cuidem extraordinariamente bem dos filhos. Porquê? Porque depois, se temos um pai, por exemplo, num contexto até de alguma irritabilidade conflituosa, que se lembre de dar uma palmada na mão de um filho ou no rabo do filho, pode ter aqui uma ação que efetivamente o vai colocar num contexto judicial daquilo que são maus tratos infantis. E com isto eu não estou também naturalmente... É uma outra época, né, doutor? Não, eu não estou a defender de todo. Não, sim, nós compreendemos. Mas, por exemplo, na nossa época funcionava mais ou menos assim, né? Quem tem aí 50 anos, 40 anos... Eu não estou a defender, eu estou a dizer exatamente aquilo que muitas das vezes um pai gostaria ou quase sente um impulso para fazer, mas mais uma vez tem que ficar com isto contrariado e tem que ficar com isto, preso. No fundo, preso. Isto que é que vai dar? Vai dar mal-estar, vai dar aqui reações... Vai acabar implodindo, né?
Sim, que vai conter e que um dia vai explodir. Reparem, isto é algo natural da espécie humana, de facto, porque a pessoa, quando tem um impulso, eu um dia vou funcionar como uma panela de pressão que não tenho como sair deste escape. Ou seja, verdade doutor, a verdade é que nós estamos a viver tempos difíceis, uma sociedade cada vez mais fragilizada, mais doente emocionalmente, essa é a verdade, né? Entre jovens, adolescentes, pais. Nós vamos voltar falando desse assunto numa outra oportunidade. Realmente o nosso tempo já está a esgotar. Eu queria que o senhor então fizesse aí uma avaliação final. Temos 2 minutos e com certeza a sua participação foi de extrema importância e tem sido até agora. E o senhor tem 2 minutos aí para fazer uma avaliação geral do assunto. Sim, dizer que, primeiro, felicitar-vos por trazer este tema. Segundo, deixar aqui uma nota que, efetivamente, quem é pai está a aprender a ser pai, quem é mãe está a aprender a ser mãe, e quem é pai e mãe está a aprender a ser pai e mãe num conjunto familiar, como também quem é filho está a aprender a ser filho. E não há repetições, aquela imagem que às vezes temos que tudo tem que correr muito certo, temos que ser os pais mais fantásticos, os pais que nunca falham. Isto não existe. Porquê? Porque efetivamente, primeiro, a perfeição na educação não existe de facto, e depois, hoje em dia, nós temos milhentos outros fatores que conflituam connosco para exigências ao mesmo tempo. Vejam, por exemplo, o facto de termos um telemóvel que hoje em dia nos facilmente comunicamos entre todos, mas que ao mesmo tempo nos aprisiona a receber mails do trabalho a qualquer hora. Hoje temos esta possibilidade que estamos aqui a fazer, um Zoom. Seria interessante eu ter não tenho de facto filhos pequenos, mas quantas vezes acontece estarmos a dar aulas e chega um bebê ou chega uma criança pequena para o colo da mãe ou do pai. Portanto, ou seja, toda esta dimensão de que parece que é tudo muito fácil, porque até estamos em casa, também tem aqui um peso tremendo e que efetivamente temos que ter em conta este olhar sobre aquilo que é a dimensão laboral e a dimensão pessoal, mas ao mesmo tempo não depende só de nós. E é nesta conjugação entre o equilíbrio, casa, trabalho, lazer, cultura, dimensão social, que todos nós devemos fazer esta reflexão, todos, porque não chega só quem trabalha e que é empregado, olhar para isto desta dimensão, porque também quem é empregador tem que ter esta responsabilidade, se não for mais esta responsabilidade social e humana para as pessoas com que trabalham com eles. Doutor, foi um prazer imenso tê-lo aqui no programa, tá? Sua participação realmente esclareceu, ajudou, orientou muitas pessoas. Esperamos aí tê-lo num próximo programa. Muito obrigado. Obrigado, boa noite. Boa noite. Pena que o tempo passa muito rápido, né, Inês? Já é meia-noite aí, 0h05. Vem aí uma programação muito especial que também vai lhe auxiliar emocionalmente, espiritualmente. Você que está a enfrentar situações das quais nós mencionamos aqui ou outras situações, coloca para quem está em casa agora a sondagem das nossas redes sociais. Já ouviu falar de burnout parental? 27% diz que sabe o que é, 5% diz que sabe pouco, 68% nunca tinha ouvido falar. Por isso que é importante mais programações como essa, né, Inês? Sem dúvida. 68% é uma porcentagem grande. A segunda questão, acha que é difícil educar, criar um filho nos dias de hoje? 23% diz que a pressão aumentou, 55% diz que as gerações são outras, 9% as dificuldades sempre existiram, 13% diz que depende da situação. Terceira questão, já sentiu ou sente sintomas do burnout parental? 6% sinto todos os dias, 25% diz que por vezes e 69% diz que não. Ou não sentem ou não sabem que tem a patologia, né? Eu acho que está mais enquadrado aí. A última questão, que estratégias poderiam ajudar a superar a burnout parental?
13% procurar ajuda profissional, 27% apoio da família e amigos, 20% tirar um tempo para si e 40% outras formas. Deixa em janela, por favor. Eu queria que a Inês comentasse um pouquinho sobre esse posicionamento aí, Inês. É sobre este em específico? Sobre um desses 4 aí, né? Okay. Eu vejo aí o tempo da família e amigos, 27%. Eu acho que poderia haver aqui outra opção, que as todas as anteriores estão corretas, não é? Porque de facto é um bocadinho tudo isto, não é? Portanto, procurar ajuda profissional quando efetivamente sentimos que estamos num estado limite e que não temos com quem conversar e partilhar. O apoio, a rede familiar, amigos, é extremamente importante, muito importante. A terceira, tirar um tempo para si, que estávamos a falar há pouco, sem dúvida, é mesmo importante termos este tempo para autocuidado e pode ser uma forma de prevenção e de cuidarmos, ou seja, cuidarmos de nós, comunicarmos as nossas necessidades, ter uma rede de suporte. São tudo formas de podermos prevenir um estado de burnout a partir do momento em que temos esta responsabilidade e este lugar de pais. Portanto, há sempre formas de prevenir e, acima de tudo, estar atento aos sinais que muitas vezes nós achamos que são normais. É normal eu estar cansado porque o meu bebê é muito exigente ou a minha criança é muito exigente, é normal eu não dormir bem, de repente é normal todos estes sintomas porque tenho uma criança pequena. E a maior parte das vezes não é assim tão normal. É comum acontecer, mas não quer dizer que tenha que ser essa a realidade. Então, por hoje é tudo. Obrigada. Te agradeço a sua participação, mais uma vez aqui no Debate Público, tá? Espero vê-la em breve para falar desse ou de outros assuntos. Você que está em casa, o programa Debate Público tratou dessa questão hoje, burnout parental, falamos aqui de outras síndromes e, com certeza, você que está do outro lado e tem essa patologia, você tem os sintomas que aqui foram mencionados, você precisa de ajuda. A partir de agora, logo a seguir o nosso intervalo, vem aí uma programação, Marcos Bueno, que estará em direto, você pode ligar inclusive pelo 218-368-008, você que precisa de um apoio emocional, um apoio espiritual, você que reconhece que sozinho, sozinha, já não consegue mais. Estaremos à sua inteira disposição. Vou deixar para si também um e-mail, para que você possa sugerir um tema aqui para o debate público, que é o jornalismo@unifetv.pt. Semana que vem, terça-feira, estaremos de volta com mais um debate público. Forte abraço a todos, boa noite e até lá.